O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Marco Aurélio Melo considera negativa a aproximação do presidente da Corte, Dias Toffoli, com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e critica o que vê como aumento da interferência política na definição da pauta de julgamentos da Corte. Após encontros nas últimas semanas com Bolsonaro, os chefes do Legislativo Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e David Alcolumbre, presidente do Senado, e também com parlamentares da bancada evangélica, Toffoli suspendeu julgamentos de temas delicados que já estavam marcados com meses de antecedência, como a ação que discute a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Outro caso retirado de pauta pouco antes do julgamento foi a ação que pede a legalização do aborto em casos da infecção da gestante pelo vírus da Zika, agendada previamente para maio. Marco Aurélio, relator da ação que levou à legalização da interrupção da gravidez de fetos anencéfalos em 2012, considera que a liberação irrestrita do aborto só cabe ao Congresso. A ação, movida pelo PSOL em parceria com a organização ANIS durante a epidemia de Zika de 2015, argumenta que as mulheres não podem ser penalizadas pela falha do Estado em conter a doença. Já os opositores dizem que a legalização do aborto nesse caso seria eugenia. O ministro, que deixará o STF obrigatoriamente em julho de 2021, ao completar 75 anos, criticou a provável indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para a vaga de Celso de Mello, que se aposentará em novembro de 2020. Bolsonaro já disse estar comprometido a indicá-lo. Eu não compreendo como alguém que, depois de muitos anos atuando e com aplauso da sociedade em geral, vire as costas para a cadeira de juiz. Não era vocacionado ao cargo, afirma Marco Aurélio. Marco Aurélio Melo: a minha visão sobre isso é crítica. Em época de crise, primeiro devemos guardar princípios. Devemos atuar com absoluta equidistância, revelando isso à sociedade. Não basta ser equidistante, é preciso parecer. O comparecimento do presidente do Supremo ao Alvorada, residência oficial do presidente Bolsonaro, acaba gerando, entre aspas, uma certa suspeição. O leigo não vê com bons olhos. Aí falarão em pacto. Pacto é cada um dos poderes observar o que é reservado pela Constituição para a atuação. Então, desde o início eu não vi com bons olhos as reuniões, muito menos ele engajado no que seria um pacto. Tanto que eu falei, fazer um pacto, na área administrativa muito bem, mas, na área jurisdicional, é impensável. Marco Aurélio é ruim porque ressoa como consequência de um acerto com os demais poderes, que eu não acredito que ele possa ter engendrado lá com o Executivo e o Legislativo. E o Supremo tem a última palavra sobre direito positivo, deve atuar com absoluta equidistância. Não só sob o ângulo concreto, mas sob o ângulo formal, de aparência. Eu soube que ele teria retirado quando já estava com data designada a questão da descriminalização do uso do entorpecente. Marco Aurélio: sim, do porte para uso. Situação que fica muito difícil de vermos de início. Eu, pelo menos, tenho essa convicção. Devemos deixar para o juiz que se defronta com os elementos do caso decidir se se trata realmente de um usuário ou de um pequeno traficante, como ocorre atualmente no país, sem que a lei estabeleça uma quantidade para essa distinção, porque o traficante não coloca uma mochila nas costas cheia de drogas para sair entregando. Geralmente, ele esconde em algum lugar a droga e vai pegando porção em porção para complementar a entrega. Agora, é ruim retirar da pauta. Na minha época, quando eu estive na direção do tribunal, a pauta era praticamente confeccionada pelo secretário-geral do Pleno. Marco Aurélio: sempre observamos a ordem cronológica, ou, quando um colega ponderava, olha, a essa matéria, que reclama um crivo urgente. Aí eu determinava a colocação. Mas, no restante, é como eu faço no gabinete quanto aos processos. Eu digo à assessoria, nós damos a preferência na ordem cronológica, ou aqueles que a lei impõe uma preferência e eu tenho que observar. Marco Aurélio: para mim, é um problema, é negativo.
E aí você se sujeita à confecção da pauta segundo a política governamental em curso. Nós não estamos, assim, atrelados a qualquer política. A nossa política é de prevalência da Constituição Federal. Marco Aurélio, e a minha premissa foi justamente a inexistência de vida, de possibilidade de vida fora do útero. E aí, depois que o tribunal, num scuri, placar, apertado, admitiu a pesquisa em células-tronco, em 2008, eu disse, bem, agora o tribunal já está preparado para enfrentar esse processo objetivo. Foi uma ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, e no meu voto, claro, eu me refiro à autodeterminação da mulher quanto ao próprio corpo. Mas a problemática da interrupção da gravidez, ela está delimitada no Código Penal à situação em que se tem um estupro ou em que a gravidez pode fazer mal à própria gestante. A liberação, geral, do aborto até uma fase da gestação é uma opção política normativa, e nós não podemos legislar. Claro que temos a última palavra em termos de conflitos de interesse, mas o Congresso é que é a seara própria. Marco Aurélio, no caso da infecção por Zika vírus você tem o problema da saúde do feto e com repercussões considerada a própria mulher. No interior do Brasil não há o pré-natal, o acompanhamento. Então, são essas exceções que podem ser acomodadas se examinando direitos fundamentais. Agora, não se pode pegar a ótica da prevalência dos direitos fundamentais para se incluir qualquer caso e se chegando às raias da atuação legiferante, criação de leis. Marco Aurélio ele pode entender que não cabe a atuação. Se ele potencializa em demasia a problemática da autodeterminação da mulher quanto ao corpo, da dignidade da mulher, ele parte para um campo de subjetivismo maior. Marco Aurélio homofobia, é um caso em que, estou tonto. Em primeiro lugar porque na ação indireta de inconstitucionalidade por omissão só se constata a omissão. E pela Constituição Federal, se a omissão é de um poder, cumpre ao Supremo cientificar que ele está omisso. Claro que, num país minimamente sério, sendo o Congresso cientificado pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se a tomada de providência. No Brasil, ele simplesmente desconsidera o pronunciamento. Mas daí a nós podermos criar mediante decisão judicial um tipo penal quando a Constituição exige lei no sentido formal e material. Não há crime sem lei que o defina, é um passo demasiadamente largo que eu não dou. A normatização cumpre ao Congresso, o monopólio da força é do Estado, e mediante decisão judicial não se pode chegar a tanto. Agora, já há a maioria, né? Estou com meu voto preparado, aguardando a minha vez de votar. Marco Aurélio, o nosso sistema não prevê qualquer instrumental para se afastar do cenário jurídico uma decisão da Suprema Corte. Dispor em sentido diverso mediante lei fica difícil porque ressoará uma retaliação, surgindo um conflito. Eu acho que é não plausível qualquer providência nesse sentido. Marco Aurélio, a saída dele, Sérgio Moro, da judicatura mitigou um pouco a importância do cargo de juiz. Eu não compreendo como alguém que, depois de muitos anos atuando e com aplauso da sociedade em geral, vire as costas para a cadeira. Não era vocacionado ao cargo. Não compreendo. Agora, ele poderia chegar ao Supremo por escolha direta e espontânea do presidente da República ainda juiz. Mas veio para o Ministério da Justiça, para alavancar essa caminhada. Se o objetivo foi esse, pior ainda em termos de perfil dele candidato ao STF, Sérgio Moro. Marco Aurélio se escolhido pelo presidente da República e passar pela sabatina no Senado Federal, a posse será dada a ele no Supremo. E saindo, na expulsória, eu terei uma página virada na minha vida. Eu completei em novembro do ano passado 40 anos em colegiado julgador. Se continuo, aos 72 anos, é porque gosto do que eu faço. Marco Aurélio, a Polícia Federal merece o meu aplauso. O Ministério Público também. Mas eu penso que não pode haver essa mesclagem. Juiz é juiz, Ministério Público no Estado acusador é Ministério Público, e polícia é polícia judiciária levantando os elementos para ter-se a persecução criminal e a decisão depois em juízo.
Marco Aurélio. Em relação aos ministérios públicos estaduais, nós temos a exigência constitucional da lista tríplice, e o governador fica vinculado a ela. Mas, em relação ao federal, não? E aí o presidente disse algo natural: se vier uma lista, ele quis dizer isso, com nomes que não estejam em afeição do governo, eu não me sinto vinculada a ela. O governo Fernando Henrique Cardoso não seguiu a lista e reconduziu simplesmente o então procurador-geral do Brindeiro, mas depois o presidente Lula observou a lista. A presidente Dilma também teremos que aguardar. A atual Procuradora-Geral da República é uma pessoa de perfil elogiado. Ela não virá na lista. Então, o que poderá ocorrer? O presidente, para não pensar alguém a dedo, ele simplesmente a reconduz. E ela já foi elogiada por segmentos da administração, do executivo. Marco Aurélio. Não? O presidente deve escolher sem ressentimento. O fato de ela ter cumprido o dever como integrante do Ministério Público não é contrário a uma indicação. Marco Aurélio. Em termos, né? A lista não deixa de revelar que os próprios integrantes do órgão querem aquele que consta da lista. Temos que ter isso presente. A lista é confeccionada por um órgão privado, que é a Associação de Procuradores da República.